Gravando. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nas últimas aulas, nós vimos sobre limites, né? Então, esse curso é o curso Você no Controle, e a grande intenção desse curso é trazer toda aquela perspectiva de o que acontece, como que funciona você colocar limites para controlar a si mesmo, como que funciona para você colocar limites para ter controle dos seus relacionamentos. E quando eu falo controle aqui, não é no sentido de a gente ser autoritário ou ser abusador, mas é no sentido de ter equilíbrio. Aqui o controle é nesse sentido, de equilíbrio. Então, ter equilíbrio na hora de cuidar de si mesmo e ter equilíbrio na hora de cuidar dos outros. Aí a gente falou, na primeira aula, de competências emocionais em nível pessoal e interpessoal. Na segunda aula, nós fizemos uma introdução aos limites. Na terceira aula, que foi a aula passada, nós entramos ainda mais profundo nos limites, falando o que existia dentro dos limites em nível pessoal. E hoje a gente vai ver sobre problemas de limites. Então, assim, Vitor, por que nós estamos nessa construção e você ainda não passou aquelas que você diz que são as leis que governam os limites? Porque se eu tivesse feito essa parte, passar as leis, passar os princípios sobre os limites, sem antes trazer toda essa contextualização que a gente está criando nessas aulas, talvez faltaria consciência sobre a importância de cada um dos princípios que eu vou começar a falar a partir da próxima aula. Então, hoje ainda é sobre esse situar. Hoje, o que eu vou trazer aqui de conteúdo ajuda bastante a entender a dinâmica social, a entender vícios emocionais, vícios comportamentais, a entender por que uma dependência emocional surge em muitas pessoas, a entender por que tem pessoas que elas não sabem ouvir não, por que tem pessoas que não sabem ouvir sim, por que tem pessoas que não sabem dizer não, por que tem pessoas que não sabem dizer sim. Olha que doideira. Eu sei que falando assim parece meio confuso, mas vai ficar mais claro, porque a gente vai ver hoje 4 perfis de pessoas que têm problemas com limites. E aí, à medida que eu for falando, eu quero que você aqui se identifique com esses limites. Primeiro, observe aonde você se vê nesses problemas, nesses perfis que eu vou falar aqui. Você se vê em alguns deles? Isso que você se vê neles são indicadores de itens que precisam ser trabalhados, desenvolvidos. Seja no nível pessoal, sozinho, você talvez ali com livros, com cursos, com palestras, seja tendo um acompanhamento, como por exemplo, o que muitos aqui viveram ou estão vivendo, que é a terapia. Então, vamos falar sobre isso, né? E aí também observe não somente você mesmo, mas também comece a analisar, a partir dessa ótica aqui de cada um dos perfis que eu vou falar, seus relacionamentos, as pessoas que estão na sua vida. O pai, a mãe, o marido, o filho, o namorado, o primo, o chefe, o colega de trabalho, porque vocês vão ver que isso aqui, gente, aparece em todos os tipos de relacionamentos sociais. E como aparece em todos os tipos de relacionamentos sociais, você ter esse olhar de entender qual é o perfil daquela pessoa ajuda você a entender o que aquela pessoa precisa aprender. E também te traz força para você entender que você precisa estabelecer limites. As respostas para lidar bem, com saúde, com equilíbrio, cada um desses perfis aqui que eu vou falar, sempre está em você aprender a traçar limites saudáveis. O que vai começar a acontecer, gente, a partir da próxima aula. Então, hoje é como se fosse o bloco final de conscientização que a gente precisaria ter. A partir da próxima aula, a gente vai trazer todos os princípios, são 10 princípios para estabelecer limites em nível pessoal, interno, para você mesmo, e limites em relacionamentos com outras pessoas. Então, a partir da próxima aula vai ser essa característica, e nessa aula de hoje a gente entra agora nos problemas com limites. Então, existem 4 perfis que apresentam problemas com limites. Eu vou falar sobre cada um desses perfis agora, e eu quero que você, então, comece esse trabalho de se identificar ou identificar outras pessoas aí da sua vida que estejam aqui mostrando
essas características que eu vou começar a comentar. Então, o primeiro dos fatores aqui, né, dos perfis em relação a limites e que precisa de atenção, nossa, é o perfil que a gente chama de aquiescente. 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 O aquiescente é aquele que não sabe dizer não. O aquiescente não sabe dizer não. Ele diz sim para tudo, inclusive para o que não presta. Ele diz sim para tudo, inclusive para o mal, inclusive para os problemas. Conhece, gente, alguém na sua vida, ou talvez você mesmo tem essa característica de dizer sim para tudo. Não sabe dizer não. Então, o que acontece? Uma pessoa que ela é aquiescente, que diz sim para tudo, muitas vezes ela é formada quando, à medida que ela está crescendo ali na infância, os pais começam a ensinar para ela que ela não pode dizer não, que dizer não é ruim, que se você falar não para os outros vão ficar chateados. Então, você tem que dizer sim, que muitas vezes você tem que ser bonzinho. Não pode dizer não. Gente, ó, é muito... Talvez alguns aqui estejam ouvindo isso agora e falando, não, mas isso aí é muito estranho. Não é estranho, tem famílias que ensinam seus filhos desse jeito. Então, essas crianças, né, elas crescem com um sentimento de indefesa para com o mundo, que é cheio de maldade. Muitas vezes, elas se permitem ser controladas, ser manipuladas, ser exploradas por outras pessoas. Aí, imagina só essa pessoa que diz sim para tudo, diz sim para tudo, inclusive para os seus desejos desenfreados, inclusive para os seus desejos ruins, para os seus comportamentos ruins. Ela diz sim para tudo. Ela não sabe dizer não nem para o outro, nem para ela mesma. É o aquiescente, diz sim para tudo, diz sim para tudo. É bonzinho, gente, diz sim para tudo. Como ele diz sim para tudo, existem aqueles que são exploradores, aqueles que querem o mal dele, e que eles vão pedir alguma coisa para explorar, para tirar, para roubar os tesouros internos dele, e ele vai dizer sim. Gente, quantas vezes no relacionamento, no trabalho, você disse sim? Disse sim para o que você não queria dizer. Disse sim para uma coisa que não era o que você queria, mas porque você não queria desagradar. Aí, a pessoa aqui diz sim, mas ela diz sim não porque ela quer, ou porque ela tem um senso de responsabilidade. Olha que interessante. Não é por esses motivos. Não é porque ela quer ou porque ela tem um senso de responsabilidade. É porque ela ali está sendo motivada por motivos ruins. Motivos como o medo de magoar os sentimentos da outra pessoa. Ela diz sim o tempo todo porque ela tem medo de se sentir abandonada, de ser separada dos outros. Ela diz sim o tempo todo porque ela tem o desejo, sabe? Desejo de ser dependente do outro, de ficar tão ali conectado. É um desejo de conexão inexplicável. E aí ela começa a dizer sim, 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 sim para tudo que o outro diz. Aqui é quase uma dependência. Ela diz sim porque ela tem medo da outra pessoa ficar com raiva dela. Ela diz sim porque ela tem medo de ser punida na relação, de ficar sozinha. Ela diz sim porque ela tem medo de se sentir envergonhada. Ela diz sim porque ela tem medo de ser considerada má, de ser considerada egoísta. Ela diz sim porque ela tem medo de parecer pouco espiritual. Ela diz sim porque ela tem medo daquela consciência crítica dela e que é excessivamente ruim. Aí ela começa a dizer sim, 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 motivada principalmente por medos e sentimentos ruins. Então, qual é o grande desafio de um aquiescente, desse primeiro perfil que a gente está falando, que diz sim para tudo? O grande desafio dele é ele ser movido por sentimentos bons, pelos motivos certos. Ele acaba sendo movido a dizer sim o tempo todo pelos motivos errados. E aí, você vê a pessoa com bloqueios para a vida inteira. Ela não consegue dizer, ó, eu não gosto disso que você faz. Ela não consegue dizer, ó, isso aí que você faz não é bom. Ela não consegue dizer não, ela não consegue dizer discordo, ela não consegue dizer não vou, ela não consegue dizer eu prefiro não fazer isso. Ela não consegue dizer para com isso, ela não consegue dizer isso me machuca, não faça. Ela não consegue dizer isso é errado. Esse é um aquiescente, diz sim para tudo. Não sabe dizer não.
O aquiescente, gente, falando dos limites, ele tem limites que são vagos, sabe? Indistintos. É como se ele fosse um camaleão. No lugar onde ele está, ele vai minimizar as diferenças que ele tem com as outras pessoas, com o simples objetivo de ali ser aceito por aquelas pessoas, fazer parte daquele ambiente, não ser rejeitado de forma nenhuma, ser reconhecido. Aí, qual é o problema de um aquiescente? Outro problema que começa a surgir na vida de um aquiescente. Ele começa a se moldar o tempo todo às exigências, às expectativas, às necessidades dos outros. Lembra, gente, que na sessão passada, na aula passada, nós falamos bem assim, ó, que limite não é sobre fazer por necessidade, não é sobre fazer simplesmente porque você está percebendo uma necessidade, mas é fazer porque quer. O limite, ele tem essa ideia de você faz algo porque você quer, porque você entende que é saudável. Então, o que acontece? Aqui eu estou falando para vocês que essa pessoa que é o aquiescente, ele o tempo todo está dizendo sim, e ele está sendo prejudicado por isso. Por quê? Porque ele não consegue, por conta de estar movido pelos motivos ruins, dizer não. Aí, ele acaba, então, se reduzindo o tempo todo para caber nos ambientes, nos relacionamentos, no contato com outras pessoas. O tempo todo se reduz para caber. Esse é o aquiescente. O aquiescente, de certa forma, tem o radar dele para as coisas negativas quebrado. Ele não consegue, por conta de dizer sim o tempo todo, depois de passado um tempo, ele não consegue mais nem reconhecer o que é ruim. Gente, olha só, imagina só que vida que é essa. O mais triste é que esta pessoa, que é um aquiescente, ele acaba aos poucos perdendo a própria vida. Ele não sabe criar limites. Então, um aquiescente tem todos os músculos do não paralisados. E aí, falando sobre os medos que acabam motivando o aquiescente a dizer sim o tempo todo, talvez um dos piores é o medo da própria consciência dele. Gente, ó, muitas vezes um aquiescente que diz sim para tudo, que não sabe dizer não, que não sabe criar limites, esse aquiescente, ele tem uma consciência na cabeça dele, uma conversa interna aqui, um diálogo interno, um pensamento na forma de conversa com ele, que é tão cruel, que é tão pesado, que acaba gerando nele mesmo um sentimento de culpa, uma pressão tão gigantesca que ele pensa que ele deve fazer algo porque aquela consciência vai condenar ele se ele não fizer, se ele não disser o sim. E essa pessoa acaba se condenando. Olha só que coisa louca, tá? Que essa consciência cruel, que muitas vezes acontece, esse medo dessa consciência, dessa condenação, dessa culpa irracional que acontece na cabeça do aquiescente. Olha o que ele gera. Ele muitas vezes acaba se condenando por coisas que nem Deus condenaria. Então ele tem um medo gigantesco de se opor a essa voz crítica interior, sabe? Que acaba comprimindo essa pessoa para limites que são anormais. Tira ela da normalidade e leva ela para um lugar de anormalidade em relação aos limites com os outros. Então, ela vai se reduzindo, ela vai definhando, e o tempo todo, esse sentimento de culpa muitas vezes acaba fazendo ali com que ela simplesmente comece a servir, sem conseguir enfrentar os outros, dizendo sim até mesmo para o que não é bom para ela, para o que não é útil para ela. Imagina. Ela sabe que se ela fizer aquilo não vai ser bom, mas ela diz sim para os outros. E isso acaba colocando ela em ainda mais desafios. Aqui, gente, o que acontece? Você tem uma pessoa que acaba dizendo sim para tudo, faz um monte de coisa, mas por dentro ela está machucada porque ela queria ter dito não, mas ela não pôde ser honesta o suficiente, emocionalmente honesta o suficiente
para poder romper aquele comportamento. Olha quanto sofrimento, gente. Quantas pessoas que são assim à sua volta? Quem são essas pessoas que você está vendo? Que se dedicam ao máximo, que dizem sim para tudo, que acabam se sobrecarregando, que por fora, aqui na boca, ó, na boca tem um sim, às vezes até tem um sorriso falso, aquele sorriso falso, mas no coração elas estão magoadas porque elas não queriam ter feito o que elas fizeram. Só fizeram o que fizeram porque estavam com medo. Não é esse o sentimento que a gente quer gerar. Não é esse o sentimento que mantém os limites de forma saudável nos relacionamentos. Então, você conhece alguém que é aquiescente, que diz sim para tudo, que não sabe dizer não? Você conhece alguém? Você é um pouco aquiescente? Vocês vão ver aqui que você pode ter um pouco de cada um dos perfis. Então, esse é o primeiro perfil, aquiescente. Vamos agora para o segundo perfil. O segundo perfil é o esquivo. Esquivo. Os esquivos não criam limites quando deveriam. Os esquivos não criam limites quando deveriam. Os esquivos, eles dizem não até para o que é bom. É isso. Então, o esquivo, ele diz não até para o que é bom. Um esquivo não sabe dizer sim para as coisas boas. Olha que interessante, gente. Existem pessoas que elas não sabem pedir ajuda, não sabem reconhecer suas próprias necessidades, não sabem se abrir para os outros. Um exemplo, tá? Tinha um grupo reunido, um grupo de amigos reunido. Aí, nesse grupo de amigos reunido, todo mundo começou a falar os seus problemas, até que chegaram na pessoa número 3. A pessoa número 3 simplesmente falou que não tinha nenhum problema. Mentira! Naquele momento, a pessoa número 3 estava passando por crise no casamento. Naquele momento, ela estava passando por crise com os filhos, mas ela optou por não falar nada, por não se abrir, porque ali ela achava que se ela se abrisse, alguma coisa ruim iria acontecer com ela. Quantas vezes você não se abre o suficiente e acaba carregando um peso maior que o necessário? Gente, na sessão passada, na aula passada, a gente falou que nas aulas passadas, né? Eu acho que foi, na verdade, 2 aulas atrás, a gente falou sobre a mochila e a rocha. Tem coisa, tem responsabilidade nossa que é mochila. A gente bota nas costas, é um peso que a gente consegue carregar sozinho e a gente tem que levar durante a vida. Mas tem coisa que é rocha. É tão grande, o peso é tão esmagador que se a gente quiser levar sozinho, a gente acaba morrendo, padecendo. Então não dá, a gente precisa dividir com outras pessoas as rochas e a mochila cada um precisa levar a sua. Qual é o problema do esquivo? O esquivo não sabe pegar a rocha e dividir com outras pessoas. Gente, tem pesos aqui que alguns estão carregando, que são pesos tão grandes que vocês precisam ter pessoas confiáveis ao redor de vocês para poder carregar esses pesos com mais tranquilidade. Talvez existam pesos que as pessoas que vocês mais amam não podem saber. E aí, estes pesos são aqueles que você, por exemplo, pode contar comigo para ouvir, para dividir. É essa hora que você busca um terapeuta, é essa hora que você busca um pastor, é essa hora que você busca um padre, porque você ali está dividindo aquela rocha que você estava carregando sozinho. É nessa hora que você busca a espiritualidade, divide com Deus através de orações essas rochas, mas às vezes não vai ser suficiente. Ele vai ouvir, mas é necessário que exista outra pessoa ali para te aconselhar. E aqui eu estou sendo muito humano, gente. Eu estou querendo dizer para você que quando você estiver com dificuldade, você não precisa se retrair. O esquivo se retrai quando está em dificuldade. Não pede apoio de ninguém. O esquivo levanta uma muralha impenetrável ao redor dele. E ninguém entra. Só existe impedimento para os outros. Então, o esquivo não entendeu ainda que é necessário que na vida, nos relacionamentos, existam portas e portões, janelas, através dos quais a gente pode fazer trocas com outras pessoas.
onde coisas boas podem entrar. Então, essa falta de permeabilidade da muralha, sabe? Desses limites que a gente coloca ao redor de nós mesmos, da nossa vida pessoal, é o que caracteriza o esquivo. É o que caracteriza o esquivo. O esquivo não consegue aproveitar bons relacionamentos. Muitas vezes, por não conseguir aproveitar os bons relacionamentos, o esquivo acaba acumulando, olha o problema, gente, acaba acumulando relacionamentos ruins e problemas gigantescos que ele não consegue lidar. E aí só vai virando uma bola de neve, e aquela pessoa vai entrando numa espiral descendente, entendeu? Até o caos completo. Gente, você está se identificando com o esquivo? Está se vendo com o esquivo? O problema do esquivo é que até mesmo os desejos dele, ele tem dificuldade de realizar, porque muitas vezes ele acha que são desejos ruins. Aí imagina um esquivo que não busca a ajuda de ninguém, cheio de desejos que são até desejos bons. Olha só, gente, que coisa interessante. Mas na cabeça dele ele acha que são desejos ruins, que ele não merece ter aquilo, que ele não pode viver aquilo, que não é para ele, que ele não consegue. E ele não tem ninguém com quem se abrir para ajudar ele a ir atrás daqueles desejos, daqueles sonhos, daquela vida que ele pensa que talvez seja possível, mas que não é mais para ele. Aí ele morre sem alcançar aqueles desejos todos, porque ele nunca foi capaz de se abrir com alguém que verdadeiramente poderia ajudá-lo. Aí ele vive todos os problemas dele em muito maior intensidade. Por quê? Porque está tentando carregar sozinho a rocha. Gente, vocês aqui, se você tem rochas na sua vida, divida essas rochas com alguém. Divida com o seu marido, divida com o seu líder, divida com o seu terapeuta, divida com o seu psicólogo, divida com alguém. Se não tem ninguém para dividir, talvez esteja aí a explicação para vários dos desafios que você está vivendo. É muito pesado para você. E deixa eu te falar, se é isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Reconhecer isso é humildade. Reconhecer isso é saudável, vai fazer bem para a sua alma. Esse peso precisa ser dividido com alguém. Então, aqui nós estamos falando que a solução para o esquivo é um pouco de humildade, sabe? De reconhecer que ele não é capaz de fazer tudo sozinho, ainda que ele queira. É de reconhecer que tem peso que ele não consegue carregar sozinho. É o arrependimento de voltar atrás e falar assim, nossa, cara, não dá para fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém do meu lado. E aí ele vai buscar ajuda. Às vezes de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, às vezes de um amigo, às vezes de um pai, às vezes de uma mãe, às vezes de um namorado, às vezes de um parente, às vezes de um líder na igreja, numa organização social. Mas ele vai buscar ajuda com alguém, ele vai se abrir com alguém. Então, até nisso, existe respeito pelos limites. Entendeu? Se você não disser o que você precisa, as pessoas nunca vão saber. Aí tem, por exemplo, a gente pode até juntar, né, esses dois perfis anteriores. O aquiescente com o esquivo, por exemplo. Se a gente bota um esquivo aquiescente, o esquivo que ele o tempo todo está ali querendo inventar tudo sozinho, né? Não sabe dizer sim para o que é bom. Não sabe dizer sim para o que é bom. E, ao mesmo tempo, tem ali o aquiescente, que diz sim para tudo que não presta. Aí, pronto, você acabou de ter um perfil que é um perfil que vive uma inversão de limites. Ele não tem limites para ele, nem tem limite para os outros. Deixa eu fazer tudo o que quiser com ele. Já imaginou? E ainda acumula aquilo ali tudo sozinho e fica só vivendo cada vez mais prejuízo emocional, porque está sozinho. Faz sentido, gente? Se faz sentido, coloca aí pelo menos um sim no bate-papo aí, para eu saber aqui, porque eu vou vendo os comentários de vocês. Faz sentido? Conhece alguém que tem esse comportamento esquivo? A pessoa que o tempo todo ficou guardando um monte de coisa, não abriu com ninguém, e hoje
vive um total prejuízo na vida dela, vive uma desregulação emocional, vive um mal-estar emocional, porque ela está querendo resolver tudo sozinha, nunca se abriu com ninguém. Tem gente que não conta para ninguém os traumas que viveu, não conta para ninguém as dificuldades que teve, não conta para ninguém que está passando por situações difíceis. Esses são os esquivos. E aí, na sua vida, tem um pouquinho de esquivo? É esquivo porque aquele, né? Ele não quer, a pessoa vem para ajudar ele, opa, deixa eu sair daqui. Oh, a pessoa está vindo aqui, opa, deixa eu sair daqui. Eu também já fui esquivo, Neiva. Já fui esquivo. Hoje em dia, eu me submeto, principalmente às minhas lideranças. É engraçado contar isso para vocês aqui, gente do grupo. Ó. Hoje em dia, eu me submeto principalmente à minha liderança da igreja. Doido, né? Pois é. Mas eu me submeto, porque eu entendo que isso é muito saudável para mim. É uma pessoa que está ali para dividir comigo as maiores pedras que eu tenho. Então, isso aí é uma coisa que eu confio, faz bem para mim. A minha maneira de não ser esquivo é essa. Qual seria a sua? Então, beleza. Essa é o segundo perfil, esquivo. Quem que vocês conhecem que é assim e que é amargurado? Amargurado ao extremo. A pessoa que acumulou um monte de mágoa da vida e nunca abriu com ninguém, e tudo que você conversa com ela é só tristeza, arrependimento, dor, culpa, vergonha. Conhece alguém desse jeito, gente? Tá. Então, esse segundo grupo, esse segundo perfil é o esquivo. Esquivo. Terceiro grupo agora, terceiro grupo de pessoas com limite, com problemas de limites. Esse aqui, gente, vocês vão ver muita gente. Eita, esse aqui tem muita gente que você conhece que é desse aqui. O primeiro, que é o aquiescente, que é de sim para tudo, não sabe dizer não, é muito comum. Você vê demais, você identifica muito. Você só não tinha um nome ainda para isso. Você sabia, talvez você conhecia pessoas que têm dificuldade para dizer não. E agora eu vou falar o outro lado, porque esse perfil aqui também é muito, esse terceiro que eu vou falar agora, ele é muito nítido de ser notado. Esse terceiro perfil é o que a gente chama de controlador. 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 O que é o controlador? O controlador não respeita limites. Não respeita limites. Sabe aquele chefe que quando você chega para ele e fala assim, eu me demito. Ele vira para você assim, não, você não pode se demitir. Ou então, sabe aquele colega de trabalho que você estava fazendo a atividade dele, aí você chega para ele, não vou fazer mais. Ele fala, não, você não pode fazer isso comigo agora. Você não pode fazer isso, você já pegou, agora você continua fazendo. Sabe aquele marido que você fala, isso eu não faço mais. E ele fala, não, você não pode, você sempre pensa que tem que continuar fazendo. Sabe aquele filho que você fala bem assim, não vou fazer isso mais. Ele fala, não, você não pode fazer isso comigo, você tem que continuar, você tem que fazer, porque isso é sua responsabilidade, porque você é mãe. Gente, são todos perfis controladores. Controladores. O que o controlador faz? Ele não respeita quando você coloca limites. Um controlador tem dificuldade para ouvir e para aceitar os limites dos outros. A gente vai falar mais para frente, depois dos princípios, sobre o que acontece quando a gente estabelece limites, né? Porque é normal que no relacionamento, quando você coloca limites, tenha um pouco de recuo da outra parte. Esse recuo faz parte do processo de aprendizado e amadurecimento da pessoa para que o relacionamento fique melhor. Mas esse aqui, o controlador, ele não tem recuo. Não tem. Ou ele parte para o ataque, ou ele parte para a persuasão, entendeu? Ou ele vai partir para o ataque, às vezes físico, às vezes com palavras, demonstrando muita raiva, ou ele vai partir para uma persuasão extrema, até convencer você de que aquilo que você estava fazendo, falando, e os limites que você estava pondo não são reais. Então, os controladores não conseguem respeitar limites. Eles resistem. Aí qual é o problema do controlador, né? O controlador, ele não consegue assumir responsabilidade pela própria vida dele. Ele pega a mochila, e ele tira, fala para outra pessoa carregar, e ele ainda fala como que a pessoa tem que carregar. Conhece alguém assim, gente? Muito comum isso aqui antigamente, naqueles relacionamentos marido e mulher.
que a mulher tinha que esquentar a comida, colocar no prato, trazer para o homem bem aqui e botar na mão dele. Ainda tinha que estar na temperatura certa. Alguém já ouviu algum caso assim, gente? Se sim, fala aí no bate-papo para eu saber. Tem casos desse jeito, daqueles relacionamentos antigos. Era um homem controlador e uma mulher aquiescente. Ó, controlador e aquiescente juntos, tá? É a relação de dependência emocional perfeita. Perfeita. O aquiescente, porque adora, não sabe dizer não, não sabe dizer não. E o controlador gera um monte de medo no aquiescente, que alimenta essa dificuldade dele de dizer não. E aí o controlador não faz o que ele mesmo deveria fazer. Porque o que é a mochila, gente? Lembra? A mochila é aquela representação do que é minha responsabilidade, do que eu deveria carregar sozinho. Aí passa para o aquiescente. E o aquiescente diz sim. Aí o aquiescente vai acumulando um monte de mágoa, de ressentimento, de peso, começa a achar que a vida dele não está indo para frente, que ele não está fazendo o que deveria fazer, o que gostaria de fazer. E aí, nisso você vê um monte de estresse, um monte de prejuízo emocional desnecessário. Desnecessário. O aquiescente e o controlador só precisavam entender isso que eu estou falando agora. Ó, muitos controladores foram mimados durante a infância. Os pais foram controlados por eles. Ou os pais faziam tudo o que queria e socorriam em todas as situações, não permitindo que ele vivesse nenhuma consequência. Ele cresceu achando que a vida deve algo para ele, achando que ele pode manipular todas as pessoas para dizer sim o tempo todo para ele. E que se as pessoas não fizerem, é uma grande injustiça que a vida está cometendo. Gente, vocês conhecem pessoas controladoras que são desse jeito? Controlador, ele aparece às vezes com esse perfil manipulador. Ó, para um controlador, vale aquela brincadeira dos vendedores, né? O vendedor, a gente fala bem assim, ó, no treinamento, que o não significa um talvez e um talvez significa um sim. Para vendas, ok. Mas para o relacionamento, que é o que fica na cabeça do controlador, é péssimo. Porque ele fala não, ele vai te convencer, até aquele não virar um sim. E aí aquela pessoa vai lá para a atividade fazer contrariada, com cara feia, e o controlador ali, ele se sente o máximo. Mas isso gera destruição total dos relacionamentos. É, gente, dizem isso dos homens. Não, não é assim não, hein? Não, tem mulher que é assim também, no cinema. Ó, então, o que acontece, né? O controlador, ele está tão preocupado com controlar o outro, que ele deixa de controlar a própria vida dele. Ele transfere a mochila dele para os outros carregarem. Não faz bem, gente, não faz bem. Ele usa de vários meios de controle para motivar os outros a carregar esse peso que é o peso dele. Então, muitas vezes também, aí, olha o que vem agora, tá? Que isso aqui também é muito pesado. Muitas vezes, os controladores, além de querer transferir a mochila para os outros, também querem transferir suas rochas para os outros. Então, aquelas cargas enormes, aquelas crises, eles atribuem de alguma maneira a outras pessoas. Nunca é porque foram eles. Ah, isso é pesado demais, gente. Aí, esse controlador aqui, ele chega no nível máximo de chatice, de perturbação, de instabilidade e, muitas vezes, de desesperança, arruinando todo mundo ao redor dele. Gente, qual é a solução para o controlador? Limite. Tem que deixar ele experimentar as consequências do comportamento dele. Então, tá entendendo por que a gente não pode ainda falar sobre os princípios sem entender isso aqui, essas dinâmicas? Na hora que a gente começar a falar dos princípios, você vai falar assim, caramba, isso aqui resolve aquilo, isso aqui resolve aquilo outro. Então, vamos falar sobre os controladores ainda, né? Existem dois tipos de controladores. Tem o controlador que ele é mais agressivo, com palavras, com atitudes. Ele parece um tanque de guerra. Quando você diz não para ele, ele vem para cima com tudo. E pelo medo, pela violência, pela raiva, pela agressividade, ele consegue mudar a sua opinião. É como se eles vivessem num mundo que só existe sim o tempo todo. Então, eles procuram fazer com que os outros mudem
com que o mundo se encaixe na concepção de vida deles, e eles desconsideram a própria responsabilidade de aceitar os outros como eles são. Eles acham que as pessoas têm que mudar, eles não precisam mudar nunca. Gente, estão vendo alguém aí? Estão se vendo? Segundo grupo de controladores são os manipuladores. Esses aqui, não é que eles são agressivos, eles não são agressivos. Esses aqui, quando ouvem algo diferente do sim, eles convencem as pessoas a sair dos seus limites. Convencem as pessoas a dizer sim. Eles manipulam as circunstâncias para poder impor a vontade deles. E aí, muitas vezes, eles fazem uso de mensagens de culpa. Mensagens de culpa, gente. Tem aquela pessoa que você se relaciona, que ela faz você se sentir culpado. Vê e analisa. Tem alguma pessoa que você se relaciona que faz você se sentir culpado? Ou você, às vezes, também faz outras pessoas se sentirem culpadas para poder fazerem o que você quer que elas façam? Então, isso aqui é o que o manipulador faz. Já pensou? Quantas vezes você passou por isso, gente? Você passou por isso de fazer algo simplesmente porque você viu uma pessoa te convencendo e ali você já começou a sentir um pouquinho de culpa. Se eu não fizer isso e tal, fulano vai ficar... Olha só. O manipulador, gente, ele até às vezes nega, tá? Esse desejo de controlar os outros. Ele nega e disfarça esse egocentrismo, que na verdade ele está pensando muito nele, né? Ele só está pensando nele. Ó, aquiescentes e esquivos também podem ser controladores. Só que geralmente eles são mais manipuladores do que agressivos. Aí o aquiescente é controlador, justamente porque ele quer muitas vezes um retorno do sim que ele disse. Aquiescentes controladores são essas pessoas que muitas vezes elas fazem algo esperando algo em troca. Esquivos, controladores também. Gente, olha que coisa, né? Fazer esperando algo em troca. Tem gente que cai nessa cilada. Sabe? Você fazer algo esperando algo em troca, gente, isso não é amor de verdade. Eu vou avisar aqui. Ai, Vitor, mas eu me vi fazendo isso tantas vezes. Não, você se viu fazendo isso, desculpa te dizer, mas você teve uma atitude que foi manipuladora. Não, Vitor, eu fui lá, eu fiz um favor para o fulano, para que o fulano depois fizesse algo para mim. Desculpa falar para você. Então, você foi manipulador naquele momento. Por que você não falou simplesmente? Perguntou para a pessoa se ela poderia fazer para você. Nossa, Vitor, você pegou pesado agora. Mas só que isso aqui é importante para o teu crescimento. É isso aqui que vai garantir que você esteja de verdade exercitando amor. Lembra? Semana passada a gente falou sobre o coração que recebe amor, entrega amor, que isso é o segredo de relacionamento, é receber amor, entregar amor, e que entre esse receber amor e entregar amor é que estão os limites. Os limites que você coloca: receber amor, entregar amor, receber amor, entregar amor, receber amor, entregar amor. À medida que isso vai acontecendo, você vai vendo ali o bem-estar aumentando mais, e você vai tendo muito mais relacionamento saudável com as pessoas. Então, cuidar de uma pessoa, fazer algo por uma pessoa, só esperando que essa pessoa cuide de você, que essa pessoa faça algo por você, isso não é amor, é só uma maneira indireta de controlar a pessoa, é só mais um comportamento manipulador. Olha só, gente. Aí é ruim porque a pessoa do outro lado, em um minuto, ela pensa que ela está recebendo a cortesia, um favor, um benefício, aí no minuto seguinte vem aquela mágoa, né? Porque ela pensa assim: puxa, eu não percebi, tinha uma intenção ali, eu tinha que corresponder, agora a pessoa ficou magoada comigo. Agora, de quem era o erro? É de quem recebeu o presente, por favor? Ou é de quem tinha uma intenção manipuladora e que acaba se machucando? Entende por que às vezes tem uma mágoa aí que é gerada? Porque eu estou querendo manipular as situações para obter o que eu quero. E nos relacionamentos isso acaba não sendo saudável. Exatamente. A dor fica em quem cria essa expectativa e que não se cumpre. Acaba gerando frustração. O problema dos controladores
é que eles não conseguem, não aprenderam a colocar limites nos próprios impulsos, nos próprios desejos deles. Os limites internos deles estão desregulados. Como é que regula esses limites internos dele? Eles precisam viver consequências do comportamento deles, porque aí eles vão aprender a ouvir os outros e respeitar os limites dos outros. Eles ficam confiando o tempo todo nessas ameaças, nesses disfarces, nessas manipulações para poder viver o mundo, né? Mas eles não percebem que muitas vezes eles não precisariam disso, eles precisariam simplesmente assumir responsabilidade do que realmente é a mochila deles e, com maneira muito honesta, dividir o peso deles. Mas faz sentido, gente. É uma coisa, é tão simples, mas ao mesmo tempo é algo que na dinâmica social é tão desafiador, porque pede humildade, pede arrependimento nosso, de entender que a gente não precisa fazer como a gente sempre fez, ou como nossos pais fizeram. O problema do controlador, quando as pessoas ao redor dele, né, começam a desenvolver consciência, maturidade, começam a aprender seus limites, é que ele acaba ficando isolado socialmente, porque as pessoas começam a ficar com medo, com culpa, com dependência, por perto deles, percebem que aquilo não é bom, aí elas vão se afastando completamente. E aí o controlador acaba ficando sozinho. No fundo, as pessoas que são mais controladoras, que estão por perto de você, elas sabem que elas não são amadas de verdade. Ai, gente, isso aqui também é doente. Se você está se vendo como muito controlador, analisa, no fundo, se você realmente se sente amado de verdade. Será que se você parasse de fazer tudo que você faz, toda essa manipulação, as pessoas que estão perto de você ainda continuariam perto de você? Ou será que elas se distanciariam porque agora elas se veriam livres? Gente, isso aqui em relacionamento conjugal, namoro, acontece. Relacionamento com filhos, acontece. Tem filho que fica na asa do pai durante muito tempo porque tem pais manipuladores. E aí, se os pais parassem com aquelas ameaças, o filho, voaria, iria embora. Tem relacionamento que continua por anos porque tem uma namorada, um cônjuge que é manipulador, porque tem um namorado, um cônjuge que é manipulador. E se aquela dependência ele fosse cortada, uma dependência que muitas vezes é financeira, aquela dependência que muitas vezes é pelo medo, aquela ameaça que vem da culpa, se ela fosse cortada, o relacionamento desenrolaria, terminaria. Então, o controlador acaba ficando sozinho porque ele tem essa característica, sabe? E assim, é importante a gente desenvolver a consciência aqui que ser controlador não faz bem. Porque você está maquiando seus relacionamentos, você não está construindo um relacionamento de verdade com ninguém. Você está simplesmente colocando uma maquiagem muito feia nos seus relacionamentos. Tem aparência de beleza, mas quem conhece um pouco mais olha e pensa bem assim, é ridículo. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Tá vendo alguém aí que é manipulador? Você conseguiu ver atitudes suas manipuladoras, conseguiu ver atitudes manipuladoras de outras pessoas? Será que alguns relacionamentos que você teve terminaram porque tinha uma pessoa manipuladora do outro lado? Será que terminaram porque você, talvez, naquele relacionamento específico, foi muito manipulador? Tá fazendo sentido, gente? Escreve para mim aí no bate-papo que eu vou gostar de saber. Então, se você hoje está aqui me ouvindo, eu quero que você perceba o seguinte: não adianta ficar aterrorizando as pessoas, ficar fazendo os outros se sentirem culpados para poder eles nos amarem, entendeu? Isso não gera amor. Desculpa te falar, isso não gera amor. Eu já lidei aqui com vários pacientes na hipnoterapia e com clientes de coaching, nos dois casos, tá? Em que um término de relacionamento se estendeu por anos, porque tinha essa pessoa que era manipuladora, que ficava fazendo terrorismo, que ficava ali querendo que o outro se sentisse culpado, e aquela pessoa ali achava que estava sendo amada. Na hora que acabou a manipulação, a pessoa ganhou a independência dela, acabou. Não tinha mais amor. Então,
essas atitudes não geram amor. Na verdade, geram o oposto disso. Tá. O último perfil agora, gente. Esse foi o perfil, então, número 3, que é o perfil do controlador. Controlador. O último perfil agora é o número 4, que é o insensível. Esse aqui também é muito conhecido. O esquivo, né, que é aquele que não abre as suas rochas, que foi o número 2 que eu falei, é o menos conhecido, é o que a gente menos fala, mas ele é muito importante porque muitas vezes você fica carregando um peso desnecessário nas suas costas. Não pedir ajuda é tão ruim quanto manipular os outros para conseguir o que quer. Isso nos relacionamentos, quando a gente está falando de amor, tá? 4, insensível. O insensível. Os insensíveis não dão ouvidos às necessidades alheias. Eles não sabem dizer sim para os outros. Não sabem dizer sim para os outros. Os insensíveis não entendem a repercussão do comportamento deles nas outras pessoas. Eles não sabem ser responsáveis com outras pessoas. Lembra, gente, semana passada, quem estava aqui ouviu que a gente é responsável por nós mesmos, dentro do nosso limite está somente nós mesmos e os outros. Não somos responsáveis pelos outros, não. Somos responsáveis com os outros, que é bem diferente. Se você for responsável pelo outro, é como se ele estivesse passando a mochila dele para você. Não. A mochila dele, ele carrega, assim como eu carrego a minha mochila. Porém, algumas rochas nós carregamos juntos e somos responsáveis um com o outro. Então, tem gente que se relaciona com você que você tem responsabilidade com essa pessoa. Marido e mulher, namorado e namorada, existe responsabilidade com essa pessoa. Pai e filho, existe responsabilidade com essa pessoa. Entenda, gente, ó, você é responsável com a pessoa, não pela pessoa. Exemplo, no relacionamento conjugal, a esposa fica brava porque o marido não entende qual é a necessidade dela de conversar a respeito do que está acontecendo, de conversar a respeito dos problemas dela, de conversar a respeito do dia dela, por exemplo. Aí o marido acha que é um absurdo. Ele não entendeu que ele é responsável com ela, porque ela faz parte do relacionamento. Ele não é responsável por como ela se sente. Olha que interessante. Não é, realmente não é. Só que tem casal, tem pessoas que elas entram nesse radicalismo. Falam assim, não, eu não sou responsável pelo que você sente, não. Não é? Realmente você não é, porque só ela tem controle dos sentimentos dela. Mas você tem responsabilidade com ela pelo casamento. Porque o casamento é seu e dela. Porque o namoro é seu e dela. Filho, você tem responsabilidade com o seu filho. E tem coisa que você tem responsabilidade maior, que a responsabilidade é sua, não é do seu filho. Então você tem responsabilidade com o seu filho. E aí você tem que estabelecer limites para ele. Então, aqui é a ideia de que o insensível, ele não consegue perceber que existe essa responsabilidade com outros. E essa responsabilidade com o outro, ela tem origem, geralmente, em obrigações de relacionamento. Então, cônjuges, existem obrigações de relacionamento ali. E, gente, tem relação ali. Namorado, namorado. Existem obrigações de relacionamento ali. Filhos, existem relações de relacionamento ali. Irmãos, existem obrigações de relacionamento ali. Aí você tem que entender o que é essas obrigações de relacionamento. E o que vai além disso. Então, nós somos, de certa forma, responsáveis com algumas pessoas por alguns acontecimentos dentro de certos limites. Os insensíveis geralmente aparecem em 2 grupos. Tem o primeiro grupo, que é aquele que é muito crítico sobre as necessidades dos outros, entendeu? Então, tudo ele acha que é frescura. Tudo ele acha que é desnecessário. Ele acha que as pessoas são muito fracas. Gente, tem gente que precisa de você, entendeu? Tem gente que precisa de você. Talvez, aqui o insensível, ele não entende que tem pessoas, que tem rochas que precisam dividir com ele. E que tem rocha que ele vai ter que ajudar a levar.
Ele quer que a pessoa se esmague, entendeu? A pessoa se morra com peso para lá. Não, essa rocha é sua. Não vem dividir ela comigo, não é sua, se vire. O insensível é esse, ele não está aberto nem para as rochas. Outro grupo de insensível é aquele que ele está tão preocupado só com ele, mas tão preocupado só com ele, que ele não quer saber de ninguém, entendeu? Então ele quer saber dele. Egoísmo no nível máximo. Olha só, então são 4 perfis, ok? 4 perfis que a gente viu. Aquiescente. Aquiescente. De sim para tudo. Não consegue dizer não. Depois nós vimos o esquivo. O esquivo. O esquivo não consegue ouvir sim dos outros. O esquivo, ele não consegue virar para outras pessoas e receber a ajuda delas. Eles dizem não até porque é bom. Esquivo, não sabe dividir o peso que está nas costas dele. Aquela rocha, não divide com ninguém. Controlador, não respeita o limite dos outros. Aí tem o controlador agressivo, o controlador manipulador. E por último, nós vimos agora os insensíveis. Os insensíveis não dão atenção às necessidades, às rochas que as outras pessoas estão carregando. São 4 problemas de limites. 4 problemas muito comuns. Em quais deles você se identificou? Em quais deles você viu outras pessoas na sua vida? Em quais deles você viu seus amigos que estão passando dificuldades, desafios? Em quais deles você viu, talvez, o seu pai, a sua mãe, o seu filho? Em quais deles você viu o teu cônjuge, teu companheiro, teu namorado? Em quais deles? Então, esses limites todos que a gente vai começar a ver daqui para frente, eles são limites que eles agora vão se dividir em 2 grupos, mas a gente não vai estudar eles nesses 2 grupos, mas é bom vocês saberem, né? Tem limites que são funcionais, estão ligados à tarefa, a um projeto, a um trabalho, a você fazer algo. E tem limites que são simplesmente relacionais, que é a sua capacidade de ser verdadeiro com os outros com quem você se relaciona. E aí, tanto nos limites funcionais quanto nos limites relacionais, você vê todos esses 4 perfis aqui. Você vê pessoas que são esquivas, pessoas que são insensíveis, pessoas que são controladoras, pessoas que são aquiescentes. Então, aprender a dizer não vai ser saudável para mim. Aprender a dizer sim para os outros vai ser saudável para mim. Aprender a ouvir o não é saudável para mim. Aprender a ouvir o sim também é saudável para mim. Faz sentido, gente? Ó, então, agora nós vamos encerrar aqui a gravação e vamos passar para aquela etapa onde fica aberto para perguntas e quem quiser trazer alguma pergunta, a gente ouve, tá bom? Então, você que assistiu a gente aí na gravação, muito obrigado por ter ficado até aqui, encerrando a gravação agora.